Evangelho de João, capítulo 15, nós iremos ler a partir do versículo 17. Eu não sei se você é fã de filmes, cinema, provavelmente sim, né? Todo mundo gosta de ver um bom filme. E provavelmente você já assistiu um filme, ou dois, ou três, baseados em fatos reais. Muito comum a gente ter, de tempo em tempo, um tipo de produção nesse sentido. E eu sei também que você já assistiu um filme baseado em fatos reais de alguém que foi preso injustamente e passou anos tentando provar a sua inocência, muitas vezes de dentro do presídio, né? Como tantas e tantas histórias. Isso não acontece, óbvio, só na realidade hollywoodiana, mas como todo filme baseado em fatos reais também acontece na realidade. Eu me lembro, por exemplo, de um caso no Brasil de um homem que foi confundido e preso. Foi confundido com um criminoso, ficou preso durante 15 anos. No presídio, perdeu a visão por conta de uma doença, mas 15 anos depois conseguiu provar a sua inocência. Ele foi solto e um ano depois morreu por conta de uma saúde debilitada. Uma sensação de injustiça assim, terrível tomou todos que acompanharam aquele caso. Por que eu estou falando disso? Porque ser injustiçado é sempre ruim. Para aqueles que têm, quem sabe, uma personalidade mais frontal, viver injustiça, passar por injustiça é algo realmente difícil de engolir, não é? É um sapo que não desce e muitas vezes consome a gente. Mas ao mesmo tempo, o texto que nós iremos ler, ele fala de justiça, mas a justiça do ponto de vista de Deus. O texto vai ser bem intenso, eu sei, mas ao mesmo tempo vai trazer consolo e alento para a igreja. Por isso eu convido você a ler comigo o Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 17. E diz assim: Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primariamente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vossa palavra. Mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viesse, não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não têm desculpas para o pecado deles. Aquele que me odeia também odeia a meu Pai. Se eu não tivesse realizado essas coisas, essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora não somente as viram, mas também odiaram a mim e a meu Pai, para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. E também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Vamos ler agora o 16, versículo 8 e 11, ou 8 ao 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém? Vamos recapitular aqui onde nós estamos.
No nosso estudo do Evangelho de João, capítulo 15 é o final do discurso de despedida de Jesus. Jesus já falou para os discípulos permanecerem nele, não é? Assim como ele estava no Pai. Jesus já falou da necessidade dos discípulos amarem-se uns aos outros. E agora Jesus vai antecipar o que irá acontecer com os discípulos. A perseguição, o sofrimento, a opressão que virá sobre eles. A intenção do autor aqui é justamente mostrar que Jesus não queria que os discípulos fossem pegos de surpresa. Por isso ele vai descrever o estilo de vida que eles teriam agora marcado pela perseguição. Ele começa falando no versículo 17, essa é a continuação da videira verdadeira, né, como nós estudamos semana passada, que ele ordena, um imperativo aqui, que eles se amassem, a necessidade de que eles se amassem. Por quê? O amor entre eles seria justamente a cola que os manteria juntos, mediante uma realidade de perseguição. No versículo 18, Jesus já começa dizendo sobre o ódio que viria sobre os discípulos. Então, não se trata aqui de alguém com um tipo de distúrbio crônico ou mania de perseguição, não é? Porque nós conhecemos o livro dos Atos dos Apóstolos e sabemos que a igreja foi extremamente perseguida. Mas Jesus já está antecipando isso aqui, dizendo que o mundo vos odeia, ou se o mundo vos odeia, saibam vocês que eles primeiro odiaram a mim, não é isso? Por que Jesus está dizendo isso? O que é o mundo aqui na concepção de Jesus? O mundo, em João, a palavra cosmos, tem alguns significados. Isso tudo vai depender do contexto a que João atribui. Em alguns momentos, o mundo é o alvo da salvação. O mundo é o alvo do amor de Deus. É o convite para o arrependimento. Mas em outros momentos, o cosmos ou o mundo é, na verdade, o sistema de desobediência. O sistema do contrário, daquilo que é extremamente contrário às coisas de Deus. Em determinados momentos, o cosmos vai ser, na verdade, o reino do príncipe Satanás, como vai ser falado aqui nesse texto. E, nesse momento, o mundo é, na verdade, o reino dos desobedientes, dos resistentes a Deus, que odiarão os discípulos, e também o reino do diabo, o Satanás, como vai ser tratado aqui nesse texto. Ele diz que esse mundo odeia os discípulos. E ele vai dizer, porque eles primeiramente me odiaram. E se você, óbvio, fizer uma leitura rápida, você vai ver que o mundo, nesse momento aqui, é o judaísmo do tempo de Jesus. Porque foram eles que crucificaram Jesus. Porque foram eles que pretenderam matar Jesus de maneira deliberada. Porque foram eles que foram resistentes a Jesus até o final. Então, não necessariamente nesse momento, Jesus está olhando para o mundo gentílico, não é? Como o mundo, mas um sistema de resistência mesmo, que independe da religião, do credo ou do lugar geográfico em que ele está inserido. O mundo aqui foi justamente o sistema religioso que deveria ser luz para as nações, não é? O povo de Israel, para quem Deus se revelou tantas e tantas vezes através dos profetas, mas que não fez com que eles mudassem a sua trajetória, e por causa disso se tornaram resistentes ao Filho de Deus, aquele de quem os profetas estavam falando todo o tempo. E Jesus vira para os discípulos e fala assim, se vocês fossem do mundo, versículo 19, o mundo os amaria. Interessante aqui que a palavra no grego é phileo, que vem de phileos, né? É mais ou menos como se vocês fossem do mundo, o mundo teria afeição por vocês. Porque o mundo ama aqueles que é seu. Mas ele diz, porém, o mundo vos miseo, odeia, eles não têm nenhum tipo de afeição por vocês. Então, se vocês fossem do mundo, o mundo teria afeição. O mundo teria interesse em se relacionar com vocês.
em se juntar com vocês, e em se aproximar de vocês. Mas o mundo não tem esse interesse porque ele odeia vocês. E o motivo deles odiarem, Jesus vai dizer, porque eu tirei vocês do mundo, não é isso? Na minha versão está assim, eu vos escolhi do mundo. Em outras versões, eu vos retirei do mundo. Que a ideia no grego é justamente no sentido de Jesus pegar esses homens e tirar eles de um lugar que é extremamente resistente, como falei, ao próprio Deus. E ele vai dizer assim, versículo 20, lembrai-vos da palavra que vos disse, o servo não é maior que o seu senhor. E ele já falou isso no versículo 14, mas naquele momento, melhor, no capítulo 14, naquele momento era sobre o amor, não é? Para eles se amarem, porque o servo não era maior do que o seu senhor, e naquele momento o senhor estava lavando os pés dos discípulos. Esse era o contexto. Deus está falando, lembra o que eu falei para vocês? O servo nunca é maior do que o senhor. Então, se perseguiram a mim, que sou o Senhor, muito mais perseguirão a vocês. Mas ele diz algo bem interessante. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vossa palavra. Então, o que Jesus está dizendo é, da mesma maneira que me perseguiram, e eu sou o Senhor, e vocês são os servos, perseguirão vocês também. Mas da mesma maneira que receberam a minha palavra, também receberão a palavra de vocês. Porque eles aqui agora estão representando a pessoa de Jesus, ou passariam, né, posterior à morte, ressurreição e ascensão de Jesus, a representar a Cristo. No versículo 21 ele diz, mas vos farão todas essas coisas, não porque vocês são quem são, não porque vocês têm uma personalidade X ou Y, né? Não porque vocês juntos têm uma força irresistível e vai trazer problema, mas por causa do meu nome. A perseguição que Jesus está falando que seria sobre eles, de ódio, né? Caótica, deliberadamente, usando a expressão de novo, no sentido de matá-los, de esmagá-los, era por causa do nome de Jesus. Porque eles não reconhecem aquele que me enviou. Pois então, o cenário é Israel, não é? A resistência são os religiosos que perseguiram Jesus, foram resistentes, como eu falei, desobedientes, a ponto de matá-los. Esses viriam sobre os discípulos também, porque os discípulos, a partir do momento em que Jesus fosse para o Pai, como o texto vai dizer, né? Eles seriam a representação do nome de Jesus. Então tudo que havia sido feito no sentido de prender, de maltratar, e de subjugar, de matar Jesus, também viria sobre eles. E que eles ficassem preparados por isso. Por quê? Por causa do nome de Jesus. Onde o nome de Jesus estivesse presente, estivesse ali representado, automaticamente a resistência, a opressão, a perseguição aconteceria. Mas interessante nesse texto é que Jesus vai dizer que a palavra dele nos discípulos iria trazer perseguição, mas também iria trazer a divisão, porque muitos aceitariam. Não é isso que ele fala? Se me perseguiram, perseguirão vocês também. Se obedeceram às minhas palavras, também obedecerão às de vocês. Porque, assim como no ministério de Jesus, na pregação de Jesus, houveram aqueles que receberam, como os próprios discípulos e outros, na pregação do Evangelho através dos apóstolos, haveria uma divisão clara, divisão já tratada pelo próprio Jesus, quando disse que ele veio para dividir, né? E ele fala sobre o filho e o pai, sobre o irmão e o outro irmão, sobre os amigos, que de fato haveria uma divisão. Por que a divisão? Porque o mundo odeia Jesus. E todo aquele que se coloca do lado de Jesus, e todo aquele que se coloca como representante do nome de Jesus, vai receber perseguição, ódio, o desejo intenso realmente de que a boca seja calada, de que a gente realmente esteja subjugado. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer, vocês não são do mundo. O mundo não tem nenhum tipo de simpatia por vocês. O mundo não tem nenhum tipo de desejo de ser gentil com vocês. O mundo não tem nenhum tipo de elemento relacional no sentido positivo com vocês. Ele vos odeia. Vamos parar por aqui para pensar sobre isso.
Tudo bem, eu sei historicamente o que esses homens viveram. Não só o que eles viveram, porque a maioria dos discípulos foi martirizado, né? Eles morreram mesmo. E posteriormente, a segunda geração, né, os discípulos dos discípulos, também foram perseguidos. E a terceira geração, chamados os pais da igreja, também foram perseguidos. E a gente conhece a história de perseguição, tanto por Israel, os judeus, tanto por Roma, tanto pelo mundo gentílico grego, e como esses homens foram mortos até a Idade Média, ainda antes, né, de Roma se tornar a religião oficial cristã, como a igreja foi martirizada e perseguida, porque o mundo odiava, sempre odiou a igreja. E a pergunta que eu faço é verdade isso hoje? Será que existe mesmo, ainda hoje, 2023, período do pós-modernismo, não é? Com tanta tecnologia, internet, informação, será que o mundo continua odiando a igreja? Sim. Sim. Vou dizer uma coisa para você que de repente pode soar meio esquisito. Mas o mundo, aquele que não está em Cristo, não tem nenhuma simpatia por você. Não se engane. Porque eles são simpáticos. E quando eu falo eles, eu estou falando de indivíduo X ou Y, estou falando de um sistema de rebelião contra Deus. Eles são simpáticos quando a gente está calado. Eles são simpáticos quando nós não nos mostramos, quando nós não confrontamos, quando nós somos coniventes, quando nós nos acomodamos. Aí eles são simpáticos. Mas a partir do momento que nós abrimos a nossa boca, manifestando, representando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a opressão virá. A opressão virá, porque o mundo não tem nenhuma simpatia com os discípulos de Jesus. Amém? Amém. Mas como isso está confuso, né? Porque eu vejo a igreja tão amigável, tão condescendente, com pautas políticas, com pautas artísticas, com pautas culturais. A igreja parece que se tornou, e quando eu falo a igreja, estou falando do mundo cristão como um todo, simpática a uma causa que não é dela. E quem sabe, iludida de que possa haver algum tipo de simpatia, de relacionamento, de engajamento com um sistema completamente resistente e contrário a Deus. Isso é pura ilusão. E você pode até discordar de mim dizendo, não acho não, conheço tantas e tantas pessoas legais. Eu conheço também. Eu conheço muitos. Existem amigos meus das antigas, né, a expressão que a gente gosta, que não é cristão, que são pessoas maravilhosas, éticas, vivem uma vida de valor, têm a sua família. Isso até o momento em que eu abro a minha boca e confronto o pecado dele. Nesse momento a amizade acaba, meu amigo. O grupo, você é expulso. Os relacionamentos virtuais são desfeitos. Experimenta só. Mas a pergunta é, quantas e quantas vezes a gente não se cala com medo realmente de causar esse tipo de atrito? Quantas e quantas vezes a gente não fica quieto para não criar mal-estar? E a gente vai, de certa forma, se tornando mais né, como um travesseiro bem confortável, de pelúcia, sabe? Que as pessoas podem passar por nós e, de certa forma, se sentir à vontade. Mas não era para ser. É para se sentir à vontade, sim, na questão do amor, né? E como nós amamos as pessoas, querendo a salvação delas, querendo que elas sejam salvas. Mas a gente precisa saber que não há comunhão entre nós e o mundo. Não há. Não há comunhão entre nós e pessoas que não creem da maneira que nós cremos. Eu não estou falando para vocês fazer todos os seus relacionamentos, por favor, não faça. Mas que você seja o agente de Deus para a transformação dessas pessoas. Porque você não é igual a eles. Não é igual a eles. Vocês foram retirados do mundo. Eu fui, assim como vocês, assim como a igreja, salvos do mundo. Nós fomos transformados, porque somos também agentes pecadores, merecedores da ira de Deus, sim, mas alcançados pela graça. E por isso, sim, no nome do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, devemos fazer a diferença no mundo em que nós estamos.
e não sermos confundidos com Ele. Nunca, nunca. Eu vi esses dias um vídeo que apareceu lá no meu Instagram, né, de um pastor falando, eu recebi um estudo de uma profecia do ano de não sei o que, dizendo que o Brasil ia ser o celeiro não sei o que do avivamento. Aí outra profecia do fulano de tal, que ressuscitou 25 pessoas. Esse é bom, né? Esse aí ressuscitou 25 pessoas. Jesus ressuscitou 2 ali, narrado por João, né? 3 se a gente botar a menina lá que também foi ressuscitada por Jesus. Mas esse missionário, não sei, pastor, não sei, 25, também profetizou que o Brasil não sei o quê. Aí o cara trouxe lá 20 minutos desse negócio. Nenhum texto bíblico, cara. Nenhum. É só esse papo. Vai ser avivamento, vai ser não sei o quê, vai mudar o Brasil, vai não sei o quê. Mas cadê o confronto com o pecado? Cadê realmente a representação de quem nós somos? Tirados do mundo para sermos luz para o mundo. Cadê esse negócio? A gente só fica atrás. Vai ser avivado, vai ser não sei o quê, mas a gente não confronta mais. Sabe por quê? Porque a gente confrontar, a gente perde seguidor. Perde seguidor, né? A linguagem agora é essa, né? A gente como é a expressão? Quando todo mundo deixa de seguir? Cancelado. Olha que medo, vamos ser cancelados. Quem aqui está com medo de ser cancelado aí? Eu não tenho nem 100 seguidores. Cancelar, vai ficar só a minha família lá. Medo de ser cancelado, de ser mal visto pelas redes sociais, pela nova TV, não é? Onde as pessoas assistem os nossos comportamentos. Não podemos. Jesus está dizendo, vocês foram tirados do mundo. Vocês foram tirados do mundo porque vocês não pertencem mais ao mundo. Vocês pertencem a Deus. Porque o mundo não tem simpatia com vocês. Eles querem matar vocês. E a gente precisa entender que em 2023 isso continua sendo uma verdade irredutível. Qualquer outro tipo de percepção cognitiva nossa é uma ilusão, uma falha cognitiva. Só você fazer o teste. Experimenta pregar o evangelho, confrontar as pessoas, dizer justamente que as pessoas precisam se arrepender do pecado delas. Você vai ver o que vai acontecer com vocês. Conosco, né? Amém? Amém. Jesus cita aqui, por exemplo, quando ele fala, no versículo 21, mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Ele está citando Ezequiel, capítulo 3, versículo 7. E qual é o contexto lá de Ezequiel? Ezequiel foi comissionado por Deus, não é? Para pregar para uma nação que de antemão já havia sido avisado por Deus, seria resistente à pregação de Isaías. Inclusive diz a tradição, né, eu já citei isso algumas vezes, que Isaías foi cerrado ao meio, porque ninguém suportava Isaías. Você pensa, Isaías, o profeta de Israel, em Israel, Israel matou Isaías porque não suportava a pregação daquele homem. Então, a citação de Jesus é justamente nesse sentido. Assim como Israel foi resistente a Isaías, o mundo será resistente a mim, ao meu nome. Ele continua, versículo 22, dizendo, se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o pecado deles. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora não somente as viram, mas também odiaram a mim e a meu Pai. E que interessante aqui. Jesus não está dizendo, por exemplo, que se ele não tivesse vindo, não haveria o pecado. Não é esse tipo de coisa. Mas se Jesus não tivesse vindo e manifestado as suas obras, a resistência de Israel à pessoa de Jesus não existiria. Mas ela existe, porque Jesus esteve lá, porque Jesus falou e os milagres, os sinais foram manifestados. Então ele vai dizer assim no versículo 22, por isso eles não têm desculpa. Interessante que a palavra no grego não é desculpa, desculpa está bem longe do sentido original, no sentido de intensidade. Não há, seria pretexto, mas para resistência. Jesus veio e a resistência deles é indesculpável, sem pretexto nenhum.
difícil de ser mantido. Qualquer tipo de argumento que eles tivessem para crucificar Jesus, para matar Jesus, não tinha validade nenhuma. Por quê? Por causa dos sinais de Jesus, por causa da ressurreição de Lázaro, por exemplo, por causa da multiplicação dos pães, por causa de todos os sinais que Jesus manifestou. Se Jesus não tivesse vindo e falado em nome do Pai, eles não teriam pecado, no sentido de resistir à palavra. Mas eles resistiram à palavra. Jesus vai dizer, assim como eles resistiram a mim, eles também resistiram ao Pai. Por que o mundo odeia a igreja, gente? Porque Jesus veio e falou, assim como no tempo dele, e confrontou. E a pregação de Jesus não era muito bonitinha do jeito que a gente vê nos filmes, não, né? Oh, pipipi, sempre simpático. A oração de Jesus, tantas e tantas vezes, acusou aqueles homens de serem sepulcro caiado. Vocês têm ideia do que é sepulcro caiado? Devia ser um negócio ruim de ouvir naquele tempo. Assim, para nós, sepulcro caiado nem ofende. Mas naquele tempo parecia que ofendia, sim. Jesus estava dizendo a verdade. Ele chega a chamar o local do templo de lugar covil de salteadores, de ladrões, de vagabundo. O templo sagrado. Isso aqui não vai ser transformado em lugar de vagabundo, salteador, ladrão. Pensa nisso. Acho que a pregação de Jesus era toda bonitinha, vinde a mim. Houve esse tempo, mas houve tempo de confronto. Por isso que o mundo odiava, porque Jesus veio, porque Jesus confrontou, porque Jesus foi extremamente honesto na sua avaliação do que era o mundo religioso do seu tempo. Por que o mundo vai perseguir a igreja? Por que o mundo vai perseguir a igreja? Porque Jesus veio e a igreja representa Cristo. Amém. É por isso. Não mais por isso. Não mais por uma outra coisa. Simplesmente por isso. Por que o mundo vai odiar a igreja? Porque a igreja vai manifestar da mesma forma aquilo que Jesus produziu no sentido de mostrar às pessoas a revelação de Deus. Quando a igreja não faz isso, quando a igreja não prega, quando a igreja não confronta, quando a igreja não vive o evangelho de maneira como deve ser vivida, não vai haver perseguição. A igreja só é perseguida, a igreja só é realmente oprimida quando ela prega e vive de maneira intensa, genuína e verdadeira o evangelho. Por isso eu vou dizer para você, se não há nenhum tipo de perseguição na sua vida, se está tudo top, você se relaciona bem com todo mundo, ninguém diz um pio para você, no sentido de que não, você está errado, eu não concordo com isso, não dá para a gente se relacionar. Tem algo errado. Não é possível. Não é possível. Se a gente está vivendo o evangelho nos termos de Jesus, não é possível que a gente seja tão boa praça assim para o mundo, que nos odeia. Você já teve algum tipo de briga? Os homens aqui, né? Mais comum. Na época da escola, que tinha aquele cara que você odiava. No Rio isso é bem comum, tá? Inclusive na vida adulta. Odiava. Toda vez que topava, brigava. Ou então, né? Acontecia alguma coisa. Não queria estar perto. Lá no Rio de Janeiro se falava muito assim, não fui com a cara de fulano. Isso era muito comum, não ir com a cara. Nunca falou com a pessoa, não fui com a cara. Meu santo não topa com o dele, né? Dessas linguagens assim. Eu não sei a história de vocês, eu já tive muitos casos assim. Não podia se topar que brigava, dava errado, não, aquele cara eu não suporto. No dia que ele me tratava bem, pera lá, não, isso é armadilha. Esse cara vai me dar um couro aí, tem alguém me esperando atrás do muro, porque a gente se odiava, véio. Não tinha desculpa. Se ele não vem aqui em casa jogar um videogame, mas né, videogame é ruim, ele vai me arrebentar lá, só pode ser armadilha. Porque não tinha relacionamento, isso podia ser mentira. Entenderam a ilustração? O mundo odeia a gente. E se ele está sendo condescendente, ou nós estamos muito iludidos, ou nós não estamos representando a pessoa de Cristo. Não estamos representando a pessoa de Cristo. Você vai sair daqui falando, beleza, agora eu vou tretar no Facebook, vou arrumar uma confusão, que vai ter inimigo, agora você vai ver só como é que vai. Não é isso que eu estou falando. Por favor, não me entenda mal. Mas eu sei que nos nossos relacionamentos, onde a gente está inserido socialmente, existem inúmeras oportunidades da gente falar de Deus.
Em alguns momentos é para falar do amor de Deus, porque as pessoas estão quebrantadas, estão machucadas. E em outros é de confrontando, está errado. E realmente, através de um convite ao arrependimento, levar a mensagem de salvação. Não vai acontecer nada quando a gente não disser nada, quando a gente não representar nada, quando a gente for uma folha seca no vento. Aí não vai ter perseguição, óbvio. Perseguição do quê, né? Afinal de contas, do quê? Gente tão boa, né? Não, eu gosto daquele crente lá, fulano. Aquilo não diz nada, não ofende ninguém, não briga com ninguém, né? Não fala que ninguém está errado, para ele está tudo bom. Não pode, né? Não é possível. Porque a gente está, na verdade, ficando quieto, se calando para não ter mal-estar, para não ter esse tipo de coisa. Esse não é o papel da igreja. A igreja sempre viveu a pregação do Evangelho, confrontando o pecado de um mundo decaído, para que os homens realmente se arrependam e se convertam. Jesus está dizendo aqui, ó. Mas não somente as viram, as obras, os sinais, mas odiaram a mim e a meu Pai. E versículo 25, para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Ele está falando dos judeus, né? A lei deles, não que a lei fosse deles, mas a lei que eles defendiam, né? Pentateuco, a lei mosaica, todo o sistema religioso que eles defendiam, mas que justamente apontava o ato deles como algo ruim, falho. A própria lei que eles defendiam era contra o comportamento deles, assim como foi com todos os profetas. E aí vamos avançar aqui. O 26 é bem interessante, porque ele diz assim: quando vier o Consolador, que eu vos enviei, ou vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Ele diz mais, 27, e vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Qual é o cenário aqui para que a gente, né, tenha a cena vívida? Vocês vão ser perseguidos. O mundo odeia vocês por causa do meu nome. Não tem desculpa para eles mais. E eles também não estão muito preocupados com isso. Eles vão perseguir vocês. E a ideia aqui é da injustiça. O final da porção que nós lemos narra a história aqui como um tribunal de justiça mesmo. Porque no período dos judeus não havia advogado como há hoje. O juiz é quem decidia as questões. Era a sua palavra contra a do outro e o juiz é quem decidia. E a história, até agora ilustrada, ela tem um elemento da injustiça, do tribunal. Vocês vão ser julgados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser injustiçados. Tanto que no versículo 25 diz assim: para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, odiaram-me sem motivos. E essa citação é a citação direta do Salmo 69, versículo 4, em que Davi, ele está orando a Deus porque ele está sendo perseguido, julgado, né, sem motivo nenhum. E Jesus, né, vai usar este salmo porque é um salmo historicamente messiânico e aplicar a ele mesmo. Não há motivo no sentido de que tudo que Jesus fez, tudo que Jesus disse era verdade. Mas mesmo assim eles decidiram perseguir Jesus. Então no tribunal parece que vocês estão perdendo, vocês vão ser injustiçados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos. Mas eu vos enviarei o Paracletos. E o que é o Paracletos? A gente traduz, né? O Consolador. Eu falei isso no sermão da semana passada. É o Consolador também. Mas a expressão Paracletos no grego tem alguns significados. E um deles é defensor. É aquele que vai defender no tribunal. No tribunal de quem? Dos homens. No tribunal da injustiça. No tribunal daqueles que querem realmente condenar e matar a igreja. O Paracletos vem para testemunhar, para defender vocês, para ser o advogado, no sentido do juiz que decide certo, sobre a igreja. E ele vai dizer assim: quando ele vier, o Paracletos, que eu vos enviarei. Até tem uma discussãozinha, eu vou só dar um toque bem rápido nisso aqui, porque em determinado momento João fala que o Espírito Santo vai ser enviado pelo Pai, e Jesus fala que é ele que vai enviar aqui. É uma discussão histórica sobre se o Espírito Santo provém do Pai ou provém de Jesus. Inclusive tem uma expressão dos concílios chamada filioque, que conduz todo esse tipo de discussão que para a gente não é relevante em nada aqui.
porque é o Espírito Santo enviado pelo Pai em nome de Jesus, porque Jesus é quem vai pedir para o Pai enviar. Mas esse Espírito Santo, ele é enviado pelo Pai e ele é o Espírito do quê? Da verdade. A gente viu isso. Não é só a verdade no sentido de mostrar que o mundo está errado, mas ele é o Espírito da verdade porque ele representa aquele que é a própria verdade, o Cristo. Ele é o Espírito de Cristo, é o Espírito que representa o Filho de Deus, que é a própria verdade. Ele vai defender vocês, por isso ele é o Paracletos, ele é o Espírito da verdade, ele vai dar testemunho acerca de Jesus, e ele diz no 27, e vós também dareis testemunho, porque estás comigo desde o princípio. Vocês, assim como o Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo através de vocês, que é essa a ideia aqui, o Espírito Santo através de vocês, ele vai ser testemunha, não é? Ele vai defender, ele vai ser aquele que vai expor a mentira, ele vai ser aquele que vai realmente colocar o mundo em xeque, no sentido de mostrar a pessoa de Jesus, o Espírito da verdade, através da igreja. A igreja, ela tem um papel, que é testemunhar acerca da verdade. Por isso vai ser perseguido. Mas Jesus está dizendo, não fiquem tristes, vocês terão o Espírito de Deus com vocês. É essa a ideia. Depois de tudo isso, porque não acaba aqui, se você ler o 16, ele continua falando, por exemplo, eu vos tenho falado dessas coisas, 16:1, para que não tenhais motivo de tropeço, eles vos expulsarão da sinagoga, e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. Foi o que os judeus fizeram, né? Mataram em nome de Deus. Ele vai dizer, por exemplo, e farão isso por não conhecer o Pai nem a mim, mas eu vos tenho dito essas coisas a fim de que quando chegar a hora vos lembreis de que vos preveni. E aí no versículo 8 ele vai dizer, e quando ele vier, o Paráclitos, não é? Convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O que isso significa? O que isso significa? Como é que o Espírito vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Jesus explica. Ele vai dizer, do pecado, porque não creem em mim. Quer dizer que o Espírito Santo, através da igreja, vai testemunhar e o mundo será convencido de que o pecado deles, o pior pecado que um homem pode realmente produzir na sua existência é resistir ao Filho de Deus. O pior pecado, porque é indesculpável. Entende isso? É indesculpável, porque ele ensinou em nome de Deus, porque ele manifestou os milagres, os sinais em nome de Deus, porque o Espírito de Deus continua manifestando sinais e milagres e transformação de vida até os dias de hoje. Ser resistente à pessoa de Jesus é algo realmente que o homem não deveria estar neste lugar, mas o Espírito Santo, através da igreja, isso até a vinda de Jesus, vai ser o agente pelo qual o Espírito Santo convence o mundo de que o mundo está errado, porque é resistente à pessoa de Jesus. Ele fala, do pecado porque não creem em mim, versículo 9. 10, da justiça porque vou para meu Pai e vocês não me verão mais. O que significa? Significa que Jesus vai morrer, mas vai ressuscitar e ser elevado até a destra direita de Deus. E quando isso acontecer, ele vai mostrar, o Espírito Santo, que a justiça que o mundo diz conhecer está errada. A justiça que condenou Jesus à cruz, a justiça que perseguirá a igreja, a justiça que perseguirá os discípulos de Jesus, o Espírito Santo convencerá através da igreja, por causa da assunção de Jesus, e mesmo que seja na sua volta, de que o mundo está errado e a sua justiça é falha, corrupta e está errada, através da igreja. E o que ele diz mais? Do pecado, da justiça e do juízo. E do juízo, versículo 11, porque o príncipe deste mundo já foi condenado. Por quê?
todo juízo humano, no sentido de ser resistente à pessoa de Jesus, é o juízo do príncipe desse mundo. Porque todo coração resistente à pessoa de Jesus está sendo regido pelo príncipe deste mundo. Porque todo sistema corrupto que realmente deseja calar a igreja, acabar com a igreja, perseguir a igreja, é um sistema que vem do coração do príncipe desse mundo. Mas Jesus diz, não tenham medo, porque eu estou indo para o Pai, mas eu estou enviando para vocês o Paráclitos, que convencerá o mundo através da igreja, do pecado, porque são resistentes a mim, da justiça, porque a sua justiça está errada, falha, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado e condenado. E da mesma forma, através da igreja, através dos frutos que a igreja produz, o mundo da desobediência está julgado e condenado. Eu não sei se você já viu esse tipo de filme, mas a gente torce para que a justiça seja feita. E eu vou dizer para você aqui uma boa notícia: a justiça será feita. Amém. Por isso, a igreja precisa ser o porta-voz de Jesus, através do Espírito Santo, para que o mundo se arrependa, se converta e seja salvo. Amém?